E você abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo de número 4. Livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 4. Deus tem uma palavra abençoada para você esta noite. E eu tenho certeza que você vai sair daqui esta noite pensativo. Você vai passar uma noite pensativo e amanhã você vai ter um dia pensativo sobre esta palavra. A palavra do Senhor no livro de Mateus capítulo 4, versículo de número 1, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Amém? Pode se assentar e tomar o seu lugar. Mateus capítulo 4, versículo de número 1 vai falar sobre a tentação de Jesus Cristo, a qual o próprio Espírito de Deus, Espírito do Senhor, levou e o conduziu pelo caminho do deserto. Se a gente for colocar esta noite um tema sobre essa pregação, deserto é um lugar de aprendizado, amém? A palavra que o Senhor quer dizer esta noite à igreja, ao coração dos irmãos, das irmãs, ao meu coração e ao coração do povo de Deus e aqueles que estão nos assistindo, que a nossa vida, tudo tem um propósito de nascimento, um propósito de se crescer, um propósito de se viver e um propósito de reconhecer e um propósito de cada dia nós estarmos aprendendo algo novo. Mateus, ele começa nos trazendo, o primeiro livro da Bíblia no Novo Testamento, nos trazendo a história do Mestre, a história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui conta o seu nascimento, conta-se parte de algumas coisas, mas não conta muito da parte de tudo aquilo que ele viveu, tanto na sua adolescência, e chega nesta parte, a qual numa fase adulta, ele é conduzido ao deserto. E por que essa pergunta eu fiz muitas vezes para mim? Por que o nosso Senhor, aquele que veio ao mundo, né, pastor, para nos trazer salvação, para trazer uma nova vida, para nos trazer uma reconciliação, para lavar os nossos pecados, os nossos erros, para nos limpar da imundície do mundo, por que o próprio Espírito levou o Senhor ao deserto? E quando eu vejo a palavra deserto, eu lembro lá do início da palavra, lá no livro, lá nos primeiros livros, que quando o povo de Deus estava sendo escravizado por Faraó, quando o povo de Deus estava sendo humilhado por Faraó, quando o povo de Deus estava se rebaixando, estava ali vivendo períodos ali doídos, períodos que machucavam, vidas estavam sendo perdidas, mortes estavam acontecendo sobre aquele lugar, e o povo totalmente escravo. Mas aí Deus, ele começa a mover uma promessa sobre a vida daquele povo. E quando Deus começa a fazer uma promessa sobre um decreto de um faraó que manda matar um monte de criança e jogar ao rio, mães ali desesperadas, chorando, mas Deus olhou para uma vida de uma criança e a conduziu em um rio, até chegar aos braços de uma mulher que não era separada, não era um hebreu, não era uma hebreia, mas vivia dentro do palácio.
O que Deus quer dizer esta noite? Que quando Ele faz algo para mim e para você sobre a nossa vida, mesmo que você não está enxergando esse propósito, mesmo que você está passando um período de guerra na tua vida, um período de dor, um período de sofrimento, um período de interrogação dentro do teu coração, eu quero dizer para você, ainda Deus está trabalhando. Deus ainda está olhando para mim e para você com um propósito. Mesmo que você não está enxergando com os teus olhos naturais, eu quero dizer para você esta noite, você nunca vai enxergar com os seus olhos naturais, porque você é diferente dessa terra, você enxerga com os teus olhos espirituais. E quando Deus faz uma separação, levanta um homem e manda dizer que aquele homem é o que vai tirar o povo da escravidão, que vai tirar o povo da mão de Faraó. Deus promete àquele povo uma terra prometida, mas para chegar na terra prometida, pastor, tem que passar por onde? Pelo deserto. O que eu quero dizer para você esta noite? Que o deserto é um lugar de aprendizado. Todo homem e mulher de Deus que teve um chamado, que teve um propósito, dentro desta palavra foi levada ao deserto. Até o próprio Senhor da nossa vida, o Salvador, aquele que morreu na cruz por mim e por você, foi levado ao deserto. Por quê? Porque o lugar de deserto é o lugar que você se encontra sozinho. Lugar de deserto você somente vai encontrar com duas pessoas na tua vida, ou com Deus ou com o diabo. Deserto é o lugar onde Deus vai ver e vai perceber se você é ou não é. Porque glorificar o Senhor nos momentos bons é maravilhoso. Glorificar o Senhor quando a tua carteira está cheia é maravilhoso. Glorificar o Senhor quando a sua despensa está cheia é maravilhoso. Glorificar o Senhor quando você está passeando, quando você está comprando, ou quando você está vendo a maná do Senhor descer na tua vida é maravilhoso. Agora eu pergunto para você, e glorificar o Senhor nos momentos de deserto da tua vida é maravilhoso? Glorificar o Senhor nos momentos de uma enfermidade, glorificar o Senhor no momento de guerra, no momento de brigas, no momento de conflitos, no momento de guerras familiares, naquilo tudo que se levanta, os ventos, aquilo que se levanta na tua vida, eu digo para você, este momento você consegue glorificar o Senhor? Período de deserto na nossa vida é um período de ensinamento. Período de deserto na nossa vida é saber se você é verdadeiramente de Deus ou se você não é. Período de deserto na nossa vida é o período que você muitas vezes tem que ficar quieto, pastor, e deixar às vezes o movimento, ou deixar muitas vezes as palavras, ou muitas vezes as glórias, os aleluias no silêncio, porque a dor machuca. O deserto machuca. O deserto a gente é atormentado. O deserto a gente é desafiado. O deserto muitas vezes você não olha para a direita e não olha para a esquerda, olha para frente e para trás, e ali você só vê deserto. Mas se você ficar olhando para cima e você vê a glória do Senhor junto com você, você vai passar pelo deserto, mas o deserto vai te ensinar muitas coisas na tua vida. E quando Jesus estava naquele deserto, o próprio Espírito do Senhor o conduziu naquele deserto. Isso eu aprendo, pastor Nilson, pastora Thalita, que eu aprendo com isso, que o próprio Senhor, conhecedor de tudo, o ômega, o alfa, a sabedoria da palavra, ele teve que passar para isso. Passar por este certo momento, passar por isso, para nos ensinar que quando chegar o deserto na nossa vida, nós também vamos conseguir passar, mas nós vamos conseguir passar de uma forma diferente, passar com a presença dele, em nome de Jesus. E você pode também estar perguntando essa noite assim, mas pastor Flávio, o deserto é somente um período na nossa vida e isso acaba? Eu quero dizer para você, não. O deserto ele vem todos os momentos sobre a nossa vida.
A minha vontade é de pregar, a minha vontade é de cantar, a minha vontade é de evangelizar, a minha vontade é de falar da sua palavra, Senhor. A minha vontade é receber dons de cura, dons de libertação, dons de profecias, dom de visões, dons de sonhos. Mas para você receber esse dom, você tem que passar por onde? Pelo deserto. Isso não chega do nada na tua vida. E sabe o que eu aprendo com isso? E eu quero que você faça essa pergunta dentro de você. Por que isso não chega do nada? Porque se isso chegasse de repente na tua vida, com o caminhar dos dias, você acaba perdendo isso sobre a sua vida. Mas quando você passa pelo deserto, esse diploma no nome deserto, você dá valor. E isso fica marcado dentro do teu coração, dentro da tua alma. Quando você está passando por uma tribulação, por uma enfermidade, e você pode estar dizendo assim essa noite, você pode estar aqui dentro passando por isso, ou alguém dentro da sua casa dizendo: eu não vejo o milagre, eu não vejo a cura. Já foi falado aqui sobre a história de Jairo. Eu não estou enxergando isso, eu não estou vendo isso, mas o mestre vê, porque ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. Se ele de repente dá do nada isso para você, você não dá valor. Nós, seres humanos, não damos valores. O valor que nós damos na nossa vida é quando ela vem pelo deserto e pelo sofrimento. Sabe como você valoriza a sua casa? Quando você sai do aluguel. Porque quando você paga aluguel, dói, é um dinheiro que vai. Mas quando você tem a tua casa e que você vê a tua casa, não importa como ela seja, mas você fala: é minha, é o valor que você está saindo do deserto. Deserto na vida do crente é normal. Deserto na vida do cristão é normal. Quando Elias estava sendo perseguido por Jezabel, para onde que ele foi? Para o deserto. Quando Moisés estava fugindo de Faraó, para onde que ele foi? Para o deserto. Quando o povo de Israel estava sendo liberto, para onde que o povo estava indo? Para o deserto. Quando Davi estava fugindo da presença de Saul, porque Saul queria matar, porque Saul estava com ódio diante de Davi, para onde Davi foi? Para o deserto. Esta noite ache isso normal sobre a sua vida. Se você está passando por esse período de deserto, dê glória a Deus, dê aleluia, porque o Senhor está cuidando da tua vida e da tua alma. Há um propósito debaixo de tudo isso. Quando Jesus ele está ali no deserto, jejuando, falando com o Senhor, eu aprendo que o deserto é onde a gente começa a abrir o nosso coração de verdade. O deserto é como eu disse, às vezes você não tem nem força dentro da tua alma. Às vezes não sai nem palavras, você não escuta nem a sua voz, mas Deus está vendo o teu coração. Deus está vendo a sua aflição. Deus está te moldando, trabalhando de uma forma a qual você nunca imaginou. Às vezes você está aqui esta noite dizendo assim dentro de você: eu não sou capaz de nada, eu não sirvo para nada, as coisas não estão acontecendo na minha vida, estou vivendo um período que não estou entendendo certas coisas. Toda etapa, todo período, ele passa. E todo mundo que passou por um deserto, todos que passaram por uma perseguição, todos que foram aflitos, todos que estavam caminhando sobre aquele lugar, todos que estavam sendo tratados de uma forma naquele lugar, você pode pegar as histórias e que você vai ver que o final foi vitória. Moisés
conduziu o povo até uma terra depois do deserto. Elias venceu as afrontas de Jezabel depois de ter passado por um deserto. Davi, ungido de Deus, novo escolhido do Senhor como rei de Israel, venceu depois de um deserto. Jesus, depois de dias no deserto, a qual o diabo veio de encontro a ele, dizendo certas palavras, o afrontando, e uma única palavra o Senhor diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E ele venceu o deserto. E depois que ele venceu o deserto, ele foi ao encontro daqueles que estavam perdidos, aflitos, doentes, perturbados, endemoniados. E ali milagres começaram a acontecer. Mas antes de milagres começar a acontecer, o nosso Senhor teve que passar pelo deserto. E se você está passando pelo deserto, eu quero dizer para você esta noite: isso é só um propósito, isso é só algo momentâneo, porque os milagres vão acontecer sobre a tua vida no momento certo, na hora certa, assim como aconteceu na vida do nosso mestre. Você está passando por uma etapa, e por essa etapa que você está passando, vai chegar o momento de você cantar o hino da vitória, o hino que a qual vai dizer para você: eu enfrentei um deserto, sobre esse propósito, e sobre esse propósito o Senhor esteve comigo, e Ele arredou o Satanás da minha vida, e me conduziu pela mão, e disse: eis a vitória bate sobre a tua porta, e sobre o teu coração, e sobre a tua alma. E eis que eu digo para você esta noite, como profeta deste lugar, e para a igreja do Senhor: a tua vitória chega hoje, em nome do Senhor Jesus. Se você crer, acreditar, levantar as tuas mãos esta noite, o Senhor te tira do deserto esta noite, te conduz a algo profético na tua vida, e te faz um homem e uma mulher de Deus esta noite, para conduzir aqueles que estão ali fora, perdidos, aflitos, doentes, enfermos, endemoniados. E eis que o Senhor usa a tua mão esta noite para dizer: eis que vou salvar aqueles que são seus, eis que aqueles que estão aflitos esta noite conduzirei a uma terra prometida, a uma terra onde maná e mel, a qual o Senhor te dá vitória, em nome de Jesus. Oh, aleluias. Todo deserto tem uma promessa. Todo deserto tem algo que te aflige. Todo deserto tem uma dor. Todo deserto tem uma sede. Todo deserto tem uma fome. Mas o Senhor, quando Ele está contigo, a fome que há sobre a tua vida, Ele sacia com a palavra. A sede, porque Ele é água viva. Ele é o Senhor da promessa. A doença Ele cura, porque onde Ele coloca a mão sai poder e virtude. Esta noite, igreja do Senhor, o deserto que estava sobre a tua vida esta noite cai por terra, e o Senhor declara na tua vida esta noite: siga em frente, porque a promessa está sobre você, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, labassui andalabai. Oh, glória a Deus. Aleluias. O deserto é para lugar daquele que busca. O deserto é lugar para aquele que ele realmente quer a presença do Senhor. E eu quero dizer esta noite, pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que fala à igreja esta noite, que o deserto também mostra aqueles que são chamados ou aqueles que são escolhidos. O que é um chamado? Chamado é que você às vezes ouve a palavra do Senhor, até entende a palavra do Senhor, até compreende a palavra do Senhor, até vê milagres, até vê curas, até participa de algo da igreja, até canta do louvor, ou até às vezes mais prega a palavra do Senhor. Mas chamado, não podemos o crente ficar no chamado, o crente tem que ficar no escolhido, porque o escolhido é aquele prometido, o escolhido é aquele que chora, é aquele que sofre, é aquele que o coração muitas vezes bate de uma forma a qual o Senhor estava orando no deserto,
a qual o seu sangue saía pelos poros. Chamado é para aquele que desiste, escolhido é para aquele que insiste na palavra do Senhor e que pega a chave da vitória e que fica prometido a promessa da salvação. Eu não sei se você esta noite está no chamado ou no escolhido. Eu não estou aqui para te julgar, mas estou aqui para dizer que o Espírito do Senhor te chama esta noite para ser escolhido dele. Essa noite o Senhor quer te conduzir à salvação. Essa noite o Senhor quer te conduzir às promessas. Essa noite o Senhor quer te conduzir a algo novo. A terra está vivendo algo aflito. A terra está passando por certos momentos. O ser humano, ele não tem mais gratidão, pastor Nilson. O ser humano, ele não sabe dizer mais muito obrigado ou ser grato por alguma coisa. O inimigo tem agido na mente de seres humanos, que o ser humano tem visto e sido algo individual na vida. Mas Deus chama esta noite porque a igreja não é lugar individual. A igreja é lugar de promessa. A igreja é lugar de comunhão. A igreja é lugar de os irmãos e as irmãs estar junto. A igreja é um lugar de busca. O diabo, ele quer acabar com isso. Ele quer acabar com a comunhão entre os irmãos. Ele quer acabar com a comunhão entre a igreja. Mas eu quero dizer que a igreja é um lugar que edifica a palavra. E aonde a palavra do Senhor, o diabo não vai conseguir, porque a promessa do Senhor para o cristão, para aqueles que são separados e lavados e remidos pelo sangue de Jesus, é conduzir até o céu. Você tem que ser firme, você tem que ser convicto, você tem que crer o tamanho que o Deus que você serve. Você tem que acreditar que Ele é maior que essa doença, que Ele é maior do que esse demônio, que Ele é maior que tudo isso que está afligindo na tua vida não é nada perto do tamanho dEle. Porque esta noite, se você crer, se você acreditar e confiar, você vai sair daqui esta noite cheio do Espírito Santo, chegando na tua casa, libera uma palavra declarada, dizendo: Satanás, aqui você não reina. Satanás, neste bairro você não reina. Satanás, sobre essa cidade você não reina. Satanás, sobre esse país você não reina. Porque este lugar, este país, essa cidade, esta casa e o meu coração pertence ao Senhor. O Senhor que é o Rei dos Reis, o Senhor que é o Salvador, o Senhor que é o Deus da minha vida e das promessas. Esta noite, se você acreditar, seja cheio do Espírito Santo e saia deste lugar pulando, flutuando, cheio de fogo, cheio de poder, cheio de autoridade, para libertar, para levar, conduzir e crer na palavra do Senhor. Aleluia. O crente tem que ser forte, o crente tem que ser cheio de fé, o crente tem que ter a mente em Cristo, o crente tem que ter o coração em Cristo. Mesmo que cheguem os desafios, mesmo que cheguem as provas, você diz assim: eu passo porque eu estou no deserto, mas quem me conduz no deserto não é o homem, é o Espírito Santo. E quando é o Espírito Santo que me conduz, ele vai passar segurando as minhas mãos, porque lá na frente eu vou ver a terra prometida. Oh, aleluias. Esta noite eu quero que você pergunte dentro do teu coração: você quer viver no chamado ou você quer viver no escolhido? Você quer viver no chamado ou no escolhido? Porque o chamado, ele só observa. O chamado só vê o movimento da igreja. O chamado vê assim: ô, minha irmã abençoada, o meu irmão está abençoado, e eu? Você está só esperando. Deus só está esperando você abrir esse seu coração, abrir essa sua mente, abrir essa alma sua e declarar esta noite: Deus, eu não quero mais viver no chamado, eu quero ser o escolhido. Porque ser escolhido paga um alto preço. Ser escolhido paga desafios, paga-se lutas. O chamado, ele vai até a beira do deserto, o escolhido entra. O chamado, ele só pisa no deserto, mas o escolhido, ele enfrenta o deserto.
E eu pergunto para você esta noite, igreja, quem está contigo? Se você tem dentro do coração que você é um escolhido, quem está contigo é o Espírito Santo. Quem está contigo é o Senhor. Quem está contigo é aquele que venceu a morte, que derramou o seu sangue, lavado e remido. Cada gota de sangue derramado, ele pensava na minha e na sua alma. Cada palavra que ele falava naquela cruz, mesmo pregado, ele pregava a salvação. Mesmo pregado naquela cruz, ele dizia: Pai, perdoa. Mesmo naquela cruz, o Senhor estava ensinando. Ei, igreja, esta noite Deus está dizendo para você assim, que Ele te ama, que Ele quer a tua vida, que Ele quer a tua alma, que Ele quer te usar, que Ele quer os teus. Ele está dizendo assim: deserto é lugar de aprendizado, deserto é lugar onde você chora, deserto é onde você e o seu corpo não aguenta, deserto é lugar de sede e fome, mas se persistir, se ser firme, se crer na minha palavra, esta noite eu te liberto uma palavra profética, que o deserto se encerra esta noite e se começa algo profético de uma terra prometida de maná, de mel, de uma palavra onde conduza você a vencer sobre a tua vida os seus desafios. Depois que o Senhor passou por esse deserto, coisas grandes Ele fez. Grandes ensinamentos, grandes coisas, grandes milagres. Antes de curar a filha de Jairo, ele teve que passar pelo deserto. Antes de ele fazer a Santa Ceia, ele teve que passar pelo deserto. Ei, não se preocupe se o deserto está aí sobre a tua vida. Esta noite o Senhor te convida para algo muito melhor. Esta noite o Senhor te convida para algo íntimo. Esta noite o Senhor te convida dizendo assim para você assim: ei, acabou sobre a sua história o chamado. Hoje eu fecho a página do chamado e te chamo para ser escolhido. Ei, hoje eu abro a tua boca e te uso. Ei, hoje eu uso as tuas mãos. Ei, hoje eu trabalho na tua mente e no teu coração. Ei, você está ali preocupado com os seus que está lá na tua casa neste momento. Ei, eis que envia um anjo naquele lugar. E se há um demônio naquele lugar, o anjo se pisa agora sobre o telhado da tua casa, e ali naquele lugar o Senhor declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pega essa palavra esta noite em nome de Jesus. Oh, aleluias. O Senhor ainda vive sobre essa terra. Mesmo que essa terra está existindo a força do homem, mesmo que essa terra, o homem está tentando fazer coisas, mesmo que o homem está tentando se levantar, não importa, não olha para o homem. O que você tem que olhar é para o Senhor. Aleluias. Porque a sua salvação não está no reto, ou atrás ou do lado. A tua salvação está lá em cima. E hoje o Senhor se coloca de pé naquele trono, e Ele olha para a tua causa esta noite, e o Senhor te libera uma palavra mais profética ainda, que se você crer esta noite, o Senhor vai fazer um milagre sobre a tua vida, um milagre sobre o teu trabalho, um milagre sobre a tua casa, um milagre sobre a sua história, um milagre a qual você nunca imaginou. Olha uma coisa, quando Deus disse para Ló assim: sai de Sodoma, pega a tua família e sai de Sodoma, e fala para Ló assim: não olha para trás. Você sabe por que a mulher de Ló olhou para trás, igreja? Sabe por que? Ela saiu de Sodoma, mas ela olhou para trás. Por quê? Porque Sodoma não saiu dela. Eu quero dizer esta noite: liberta-se das coisas do mundo, busque as coisas de Deus, busque a intimidade com o Senhor. Deixa Sodoma para trás, deixa as coisas para trás, deixa as idolatrias para trás, deixa o eu para trás, e sirva ao Senhor de cabeça erguida. Sirva ao Senhor esta noite em espírito e verdade, e declare da tua vida esta noite que você
é um homem e uma mulher separada pelo Senhor, lavado e remido pelo sangue de Jesus, a qual ele morreu naquela cruz, por mim e por você, e eis que o terceiro dia ele ressuscitou, deixou conosco o Espírito Santo, e o Espírito do Senhor está aqui esta noite, para dizer, eis que você tem poder sobre a tua vida, e eis que você é mais do que vencedor, em nome de Jesus. Se coloca de pé. É como o pastor Nilson disse, se for pela nossa força, nós não estávamos nem aqui, né, pastor? Porque os dias, ele suga a nossa vida. Parece que as 24 horas não dá. Passa-se muito rápido. E isso está na palavra do Senhor, que os dias se passariam rápidos. Ei, igreja, acorda, o Senhor está à porta. E eis que o Senhor, ele não precisa olhar para que se a igreja está cheia, ou para a igreja está poucas pessoas, ou para que outras pessoas estão em outro lugar. A igreja, presta atenção, igreja, o Senhor olha o teu coração. Você pode estar dentro do teu quarto, você pode estar no teu trabalho, ou você pode estar aqui, ou você pode estar no seu carro, ou em qualquer lugar. Quando ele rasgar aquele céu, ele somente vai olhar para o teu coração. E o Senhor manda dizer que você não pode entrar naquela vida do chamado. Ei, Senhor, em teu nome eu expulsei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu falei em línguas, em teu nome eu fiz isso e aquilo. E o Senhor chegar perante você e dizer, não vos conheço. Se você não quer passar por isso esta noite, ou daqui para frente, Deus te chama para ser um escolhido, para que o dia que Ele chegue, Ele olhe para você e fala, filho, vamos comigo para o céu. Filha, vamos subir, porque lá as ruas são de ouro, o mar é de cristal. Nós vamos cantar, louvar, e vamos ver o nosso inimigo ser derrotado para sempre. Se você quer o período de escolha na tua vida e ser um escolhido, e você quer isso para a tua vida, eu te convido para você sair do teu lugar e vir até a frente, para nós estarmos orando em nome de Jesus. Se você quer ser um escolhido do Senhor e quer viver promessas grandes sobre a tua vida, o Senhor te convida hoje para viver o sobrenatural. Lá do livro de Isaías 43:19, o Senhor e o profeta diz, eis que faço uma coisa nova, e agora sairá a luz, e porventura não percebeis? Eis que porei um caminho de deserto, mas com tudo disso, verás a luz da promessa. Aleluias. Coloque a mão sobre o teu coração. Glória a Deus. Que você possa dar uma salva de palmas ao Senhor, porque toda a glória pertence a Ele, em nome de Jesus. Desde aqui já agradeço pela rica oportunidade. Me perdoa por alguma coisa, mas eu quero que você saia daqui esta noite pensativo, que deserto não é para aquele que é chamado, mas deserto é propósito para aquele que é escolhido, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, pastor Nilson. Muito obrigado pela oportunidade, e que o Senhor cada dia mais abençoe a sua vida, da pastora Thalita, da sua família e da sua casa, e de toda a igreja, em nome de Jesus. Amém? Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe.